Ele nunca imaginou que um dia seria o protagonista de sua própria história. Na época, era apenas mais um cara de 17 anos, sentado entre colegas no ensino médio, olhando para a sala de aula com olhos vazios, como se aquilo tudo fosse apenas uma pausa entre uma vida que ele nem sabia que ia viver. Ninguém o notava. Ninguém o lembrava. Até que, uma noite, algo dentro dele acordou, uma coisa estranha, como um eco de um sonho que ele não lembrava, mas que parecia insistir em voltar. Era o ano em que ele decidiu se inscrever para uma competição de inovação escolar, uma das poucas vezes em que a escola permitia que os alunos fizessem algo além de decorar fórmulas e repetir histórias que já tinham se passado há séculos. O tema da competição era o futuro do lixo industrial. Ele, que nunca tinha sequer ouvido falar de resíduos tóxicos ou reciclagem, sentou-se à mesa e começou a pesquisar. E foi então, entre montes de informações confusas e desencontradas, que ele viu algo que parecia simples, mas que não era. Os resíduos eram mais do que lixo, eram um problema sem solução. Ele se apegou à ideia. Não por ambição, mas por uma sensação estranha de que, por alguma razão, aquilo estava conectado a ele. Ele começou a montar um protótipo, com o apoio de poucos colegas que, como ele, também não sabiam para onde estavam indo, mas que sentiam a mesma coisa. E então, aconteceu, a competição. Ele apresentou o projeto. A sala estava cheia de professores, alunos e até um representante de uma empresa de tecnologia que passou a observar de perto. No começo, tudo parecia promissor. O projeto foi elogiado, a equipe foi chamada para uma conversa com a empresa. Mas, então, veio a primeira surpresa. O representante da empresa, um homem de meia idade com uma postura serena, disse algo que não cabia em nenhum dos roteiros que ele imaginara: essa ideia é boa, mas não vai funcionar sem um outro ingrediente que vocês ainda não têm: coragem para falhar. Eles não entenderam. Ninguém entendia. Mas o homem não parecia estar brincando. Ele os convidou para uma reunião com especialistas, uma oportunidade única, e a equipe aceitou. E foi ali, na reunião, que o primeiro susto realmente começou. Um especialista, um ex-CEO de uma startup que falhou, disse algo que ninguém esperava: você não vai conseguir sem passar por uma fase de fracasso. E é nessa fase que vocês vão descobrir se a ideia é mesmo real. Nenhum deles sabia como lidar com isso. Eles tinham tido sorte até então, mas agora, a realidade parecia se encaixar em uma coisa só: eles eram apenas mais um grupo de jovens ingênuos. A empresa não estava interessada. O protótipo era fraco. E o dinheiro que eles esperavam não viria. Foi então que, em meio à frustração, uma voz dentro deles ecoou: você tem medo de falhar, mas o que você tem mais medo ainda é de nunca tentar. Eles não sabiam o que fazer. E então, alguém deu um passo. Um colega, que até então se manteve em silêncio, disse algo que ninguém esperava: vamos tentar de novo, mas dessa vez, vamos não fingir que sabemos tudo. Vamos nos permitir errar. E foi assim que começou. Eles começaram de zero, sem apoio, sem recursos, sem planos. Mas, ao longo de meses, algo estranho começou a acontecer. Cada erro que eles cometiam parecia revelar um novo caminho. Cada tentativa mal-sucedida gerava perguntas que antes não tinham coragem de ser feitas. E, dentro deles, algo estava se transformando, algo que eles não sabiam que precisavam tanto. Até que, um dia, eles viram o protótipo funcionando. Não perfeitamente, mas funcionando. E, no mesmo dia, o representante da empresa que os havia ouvido antes voltou, e dessa vez, não estava sozinho. Ele trouxe uma proposta. Uma proposta real. E, no meio de tudo isso, o protagonista se viu diante de um espelho, não de metal, mas do espelho da própria alma, e, pela primeira vez, permitiu-se chorar. Não por fracasso, mas por finalmente entender que a verdadeira superação nunca vem de evitar os erros. Ela vem de olhar para eles, de aprender com eles, e de entender que cada um deles é um pedaço do caminho que ainda não foi percorrido. E,
Ao olhar para o espelho, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Não um fracasso, mas um começo.